Pessoal, é um exercício aí, ó, na figura, esse M é o ponto médio do segmento CD, ou seja, esse lado é igual a esse aqui. Além disso, ACM é igual a BDM, ou seja, ACM, que é esse ângulo aqui, é igual ao BDM, BDM, que é esse ângulo aqui, ou seja, esse ângulo é igual a esse aqui, né? E AMB são colineares, ou seja, estão na mesma linha. Provar que o segmento AM é congruente ao segmento MB, ou seja, provar que esse lado aqui é igual a esse aqui. Então, beleza. Então, a gente tem isso aqui, ó. Então, pelo enunciado, a gente tem que esse CM, que é esse pedaço aqui, é igual ao MD, que é esse pedaço aqui. Além disso, existe essa congruência entre ângulos aqui, ou seja, esse ângulo é igual a esse aqui. Esses dois ângulos são congruentes porque são ângulos opostos pelo vértice. Consequentemente, a gente pode concluir que esse triângulo ACM e o triângulo BMD, eles são congruentes, né? Pelo caso, ângulo lado ângulo. Então, a gente tem, ó, ângulo igual a ângulo, ângulo igual a ângulo, e o lado adjacente a esses ângulos também são iguais, né? Então, Então, tá aqui, ó, primeiro ângulo igual, CM e DM iguais, porque M é ponto médio, e o outro ângulo, que é o ângulo oposto pelo vértice. Então, a gente pode concluir que os dois triângulos são semelhantes. São semelhantes, não, são congruentes, né? E além disso, ó, o ângulo oposto, vou voltar aqui, ó, o ângulo oposto a esse triângulo, o lado oposto a esse ângulo aqui, ó, tem que ser igual ao lado oposto a esse ângulo aqui, ó. O lado oposto a esse ângulo aqui, o que é esse aqui, tem que ser igual ao lado oposto a esse ângulo. O lado oposto a esse ângulo, que é o AM, é igual ao lado oposto a esse ângulo, que é o MB. E é isso que a gente queria provar, que AM é igual a MB. Então, pela congruência de triângulos, a gente consegue demonstrar isso aí. Beleza. Prove que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Beleza, então o que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais, né? Então eu peguei aqui o triângulo ABC, de base BC, né? E o triângulo ACB, conforme a figura. Então, ABC e o ACB. Então a gente tem dois triângulos aí. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse, certo? Agora aqui, ó, o ângulo é um comum, esse ângulo A é igual a esse ângulo A, né? Então, lado, ângulo, lado, né? Isso é a ideia de semelhança. Então, lado, ângulo, lado, é a ideia de congruência, né? Perdão, a ideia de congruência. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado, e esse ângulo aqui, que é um ângulo comum, que é igual a esse aqui, ó. Então, a gente pode colocar aqui também que esse ângulo vai ser igual a esse aqui, né? E que esse ângulo vai ser igual a esse aqui, ou seja, o ângulo B é igual ao ângulo C, que é o que a gente queria provar aí, certo? Então, triângulos isósceles, né? Tem ângulos da base congruentes. Os ângulos aqui, ó, o ângulo alternado a esse é igual ao ângulo alternado a esse aqui, ó. Prove que um triângulo isósceles, a medida relativa à base é também bissetriz e altura, beleza? Então tá, vamos pegar o triângulo isósceles ABC. Então, como a gente já viu, ele tem esse lado igual a esse lado aqui. E eu tracei aqui, ó, a sua mediana, a mediana M, ó, mediana M. Esse M aqui, ele é o ponto médio, ou seja, ele divide essa parte de baixo em duas partes iguais, certo? Né? Então, isso é a mediana. Aí eu quero mostrar que também é bissetriz e altura, né? Então, ó, se a gente observar aqui, ó, AB, que é esse lado aqui, e AC são iguais, porque é um triângulo isósceles. BM e MC também são iguais, esse lado é igual a esse aqui, porque M é ponto médio, né? E AM é lado comum, esse lado aqui, ó, tá aqui, ó. Então, o triângulo ABM e o triângulo AMC, eles são triângulos congruentes, né? Pelo caso, lado, lado, lado. Então, esse triângulo aqui tem os três lados iguais a esse triângulo aqui. Aí eu separei os dois, eu coloquei aqui, ó, os dois, o ABM
e o AMC. Então, esses dois são triângulos que a gente diz congruentes, porque eles têm os três lados congruentes aí, né? Então, aí a gente tem ideia de congruência, né? Da congruência, a gente pode dizer o seguinte: BAM é igual a CAM. O que é o BAM? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, a gente tem esse ângulo igual nos dois, né? Então, se esse ângulo é igual a esse, quer dizer que o AM está dividindo esse ângulo aqui em duas partes iguais. Então, esse pedacinho aqui é igual a esse aqui. E se esse segmento divide esse ângulo em duas partes iguais, ele é chamado de bissetriz. Além disso, olha só, AMB, que é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, e esse ângulo aqui, ó, AMC, que é esse aqui, são congruentes, ou seja, são iguais, e são suplementares. A sua soma tem que dar 180. Qual é o valor de um ângulo que somado com ele mesmo vai dar 180? Né? É o 90 graus. Então, a gente pode dizer que aqui é 90 graus. Consequentemente, o AM, então, é a altura. Então, apesar de ter esse desenho aqui, isso aqui eu só vou constatar depois. Mas, inicialmente, eu tenho só o AM, que é a mediana, né? E, nesse caso, a mediana também é bissetriz, porque ela divide esse ângulo em duas partes iguais. Esse pedacinho é igual a esse. E aqui embaixo, como esses dois ângulos são iguais, porque os triângulos, ó, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, eles são congruentes. Esse ângulo é igual a esse e a soma dos dois dá 180. Então, a gente pode concluir então, que são ângulos retos. Então, quer dizer que isso aqui também é a altura. Então, AM é mediana, bissetriz e altura quando se trata de um triângulo isósceles aí.